Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Minha turma do 5º ano, estou eu aqui, professora Neta, para a nossa aula de Geografia, ok, turmas? Iremos fazer a correção referente aos capítulos 1 e 2. O que a gente viu no capítulo 1? No capítulo 1 a gente viu sobre as cidades brasileiras. Vimos a origem dessas cidades, como é que elas se originaram, que elas são de origem espontânea e também de origem planejada. Vimos também a função das cidades, né? Que tem cidades que se destacam mais em uma atividade. Isso a gente chama de função. Atividade com função turística, função comercial. Vimos tudo isso. Então vamos corrigir as questões referentes a esse capítulo, ok, turma? Capítulo 1. Vamos corrigir as páginas 178 até a 189, referente ao capítulo 1. Então, turma, vamos corrigir as páginas referentes ao primeiro capítulo. Vamos para a questão 1. Você vai observar a imagem da cidade de São Paulo, né? A avenida, estão vendo aí a cidade de São Paulo já nos dias atuais, diferente que a gente viu durante a videoaula, que foi mostrada a cidade de São Paulo antes, né? E a atual. Primeira questão, você vai descrever a paisagem representada na foto acima. Então, você vai observar e escrever as características que você está vendo nessa imagem. O que podemos ver nessa imagem para a gente descrever, turma? Estamos vendo prédios, aglomerados de prédio, de pessoas, trânsito de veículos, né, na avenida, uma avenida bastante movimentada. Então, seria a resposta conveniente, uma dessas respostas, mas fica a critério de vocês. Em sua opinião, essa é uma imagem tipicamente urbana? Sim e por quê, né? Sim ou não e por quê? Então, ela é uma imagem tipicamente urbana, porque tem muito trânsito de veículos, de pessoas, né? Está muito movimentado, muitas construções de prédios, diferente do que a gente vê na zona rural, ok? As respostas, turma, vai estar todas no final do capítulo. Quando eu terminar de corrigir todas as questões do capítulo 1, eu vou exibir essa resposta para vocês, ok? Vamos ver a próxima questão, a questão de número 3. O que a gente está vendo aí? Nós estamos vendo a imagem de duas cidades, que é a cidade de Ponta Grossa e a cidade de Sorocaba, tá? Então vamos ver o que é que está perguntando a respeito dessas cidades. O que as cidades de Ponta Grossa, no Paraná, e Sorocaba, em São Paulo, o que é que elas têm em comum? Então, gente, essas cidades, ambas têm origem nos caminhos dos tropeiros. Lembra do assunto desse assunto? Como é que as cidades se originaram? Então, muitas cidades se originaram a partir dos caminhos dos tropeiros. Quem eram os tropeiros, professora? Não lembro. Os tropeiros eram aquelas pessoas que iam em mulas, né? Levando as mulas cheias de alimentos até a mineração. Eles levavam alimentos e também objetos para ser vendidos lá nos pontos de mineração. Então, durante esse percurso, os tropeiros, né, eles começaram a fazer ranchos para passar a noite, e a partir desses ranchos deram origem a algumas cidades, entre elas a cidade de Ponta Grossa e a cidade de Sorocaba, ok? Depois vocês vão conferir a resposta lá no final. Questão de número 4. Observe a imagem da cidade de Goiânia e leia a legenda. Então, observe direitinho a imagem e vamos ver a legenda embaixo, leia a legenda, veja no livro de vocês e vamos ver o que está pedindo na letra A. Qual é a data de fundação dessa cidade de Goiânia? Facinho, porque está bem visível aí na legenda, né, turma? 24 de outubro de 1933, tá? Seria a resposta. Letra B. Que elementos da paisagem é possível identificar nessa imagem? Então, dá para a gente ver o que, turma, aí nessa imagem? Dá para a gente ver muitas construções, uma praça aí no centro, dá para a gente ver casas, prédios, ruas. Então, é uma resposta pessoal também, tá? Mas eu já estou sugerindo aí as respostas, ok? Letra C. Com base na imagem, como você acha que a construção da cidade de Goiânia, como é que ela foi planejada? Converse isso com os colegas e professores. Não tome colega em sala de aula e nem professores para você discutir. Então, discutir com quem? Com quem está lhe auxiliando aí na atividade, tá? Com alguém da família que está aí próximo a você. Então, você vai chegar à conclusão de como essa cidade foi construída. Então, é critério de vocês, uma resposta também pessoal, tá? Mas eu sugeri algumas respostas, depois vocês vão visualizar
todas as respostas. Letra C. Qual é a diferença entre a origem da cidade de Brasília e as demais cidades brasileiras, como Sorocaba e Cuiabá? Então, a gente viu, meus amores, durante a videoaula, que a nossa cidade de Brasília, ela foi uma cidade de origem como planejada, tá? A gente viu as cidades de origem espontânea e as cidades de origem planejada. Então, a cidade de Brasília, ela teve, né, foi uma cidade planejada, tá? E já as cidades de Sorocaba e Cuiabá, elas surgiram de forma espontânea, ok? Então, essa é a diferença entre elas. Questão 6. A cidade de Brasília foi construída com que objetivo, né? A cidade de Brasília, lembrando, turma, que ela é a capital do nosso país, tá? E ela foi construída com que objetivo, turma? Para ser a nova capital do país, porque antes o nosso país já teve capitais, né, antes de Brasília. É o que a gente vai ver agora na próxima questão, que é a questão de número 7. Antes de Brasília, 2 outras cidades sediaram a capital do Brasil. Pesquise quais foram essas cidades e anote o que você descobriu. Eu acho que vocês fizeram corretamente, porque é para fazer uma pesquisa, mas eu lembro que durante a videoaula eu falei para vocês que o nosso país teve 2 outras capitais. Descobriram a resposta? Pesquisaram? Assistiram a videoaula novamente para ver? Olha, turma, qual é a resposta? Estou esperando, vou esperar um minutinho você responderem. Salvador, né, turma? E a outra, Rio de Janeiro. Então, foram 2 capitais, tá? 8ª questão. Se você vive em uma cidade, qual é a principal função dela? Lembra que a gente viu durante a videoaula as funções das cidades? Cidades de função religiosa, de função turística, de função comercial, de função industrial. Então, são atividades que se destacam entre as demais, ok? Então, a nossa cidade de Teresina, ela tem a origem comercial, tá, turma? De serviços e comércios. Vamos para a próxima questão. Observar essas imagens. Questão de número 9. Observar as 2 fotos e responder de quando é a foto 1 e de quando é a foto 2. Vamos voltar lá na imagem, tá? Ó, a foto 1 tá aí na imagem, na legenda, né, gente? É da década de 1940 e a 2 é de 2012. A imagem 2 é de 2012. Então, a resposta tá na legenda, tá? Vamos ver aí. Quais elementos podem ser identificados nessa paisagem da imagem 1 e da imagem 2? Então, dá para ver os elementos que a gente pode identificar nelas, né? Construções, ruas, árvores. Quais as transformações lá na letra C ocorreram nessa paisagem? Dá para perceber, né, gente, que essa cidade aí, ela foi evoluindo, ela foi se transformando ao longo dos anos. Então, tem mais construções, aumentou o número de prédios, né? As avenidas estão mais, né, asfaltadas, receberam um melhor tratamento. Então, está bem diferente da outra imagem, tá? 10ª questão. Quais mudanças ocorreram nos últimos anos no lugar onde você vive? Olha, aqui na nossa cidade, Teresina, quais são as mudanças que nós percebemos ao longo dos anos, né? Percebemos que a nossa cidade, a cada ano, ela cresce mais. Tem muitas construções, né? Muito condomínio sendo construído, muitos prédios, pontes foram construídas ao longo desses anos, né? Novas pontes ligando os bairros, ou seja, a nossa cidade, a cada ano, ela cresce mais. E é para fazer um desenho, tá, gente? Mostrando essas mudanças. Então, é uma resposta pessoal aí de vocês, ok? Então, está concluídas as correções do capítulo 1. E aí, vocês vão conferir agora todas as respostas referentes a esse capítulo. E estão aí os números das páginas com as respostas e as questões enumeradas, ok? Olha a resposta da 1 e da 2, 3, lembra? Olha, ambas são de origem do caminho tropeiros. Questão 4, respondida. Brasília, que foi planejada, e Sorocaba e as outras são de origem espontânea. Por que a cidade foi construída, com que objetivo? Está aí a resposta, para se tornar a nossa capital. A 7ª, quais foram as outras cidades, né, que deram origem, que foram a sede de capital do nosso país, foi Salvador e Rio de Janeiro. E a 8ª, que é a cidade de Teresina, a origem dela é
A função, aliás, dela é comercial e prestação de serviços. A 9, que era para comparar as duas imagens, e a última, que era o desenho que vocês iriam ilustrar, ok? Vamos ver agora o capítulo 2. O que foi que nós vimos no capítulo 2, turma? A gente viu o quê? O processo de urbanização do Brasil, tá? Que o nosso país ele foi se urbanizando, né, lentamente, que as pessoas no início moravam mais na zona rural e depois a zona urbana ultrapassou, o número de pessoas ultrapassou a morar na zona urbana. E o que foi que levou as pessoas a saírem do campo e ir para a cidade, né? A gente viu isso durante a videoaula. A gente falou de êxodo rural, né? Que é a saída do homem do campo para a cidade. Por que ele sai do campo para a cidade? Em busca de melhores condições de vida, né? De trabalho, de uma qualidade de vida melhor. Vamos ver as questões. Observe o gráfico lá na primeira questão da página 192. Você vai observar o gráfico mostrando a população urbana e a população rural. O que o gráfico mostra? Né? Então, mostra a evolução desse processo, né, de população urbana e população rural, que as pessoas foram saindo do campo para a cidade. 2. A população rural aumentou ou diminuiu de 1940 a 2015? Aumentou ou diminuiu, turma? Vocês responderam o quê? Aumentou, não foi? E a população urbana? A população rural aumentou? Peguei vocês. A população rural, ela diminuiu e a população urbana, ela aumentou, não foi, turma? Questão 3. Lá na questão 3, ainda na mesma página, 192, em que período a população urbana se tornou maior que a população rural? Qual foi o ano? Qual foi o período? Vamos observar lá no gráfico? Vamos voltar ao gráfico. A partir de que ano? Olha só, a população rural é o gráfico em verde e a urbana o laranja. Então, foi a partir de 1970 que a população urbana ela ultrapassou a população rural. Então, você iria colocar a partir de 1970 a resposta. Questão 4. A taxa de urbanização brasileira está representada no gráfico. Qual é a taxa? Volta lá no gráfico e vê qual é o número, né? A partir de 56%, né? Observando o gráfico, depois vocês vão ver todas as respostas, tá bom? Olha a questão 4. Complete a legenda identificando a parcela do gráfico. Vou mostrar o gráfico que fica fácil da população urbana e da população rural. Então, vamos ver aí o gráfico. 85% população urbana e 15% população rural. Então, vocês iriam completar aí a legenda. Observe o gráfico a seguir. Na página 193, tem esse gráfico aí no livro de vocês. A taxa de urbanização por região, né? Que não é igual, né, turma? Então, vemos aí as 5 regiões do nosso país, observar aí o gráfico. Vamos ver o que está pedindo. Que região tem a menor taxa de urbanização? E qual é a região que tem a maior? Só observar aí o gráfico e vocês responderem, tá? Na opinião de vocês, por que essas taxas de urbanização são diferentes entre as regiões brasileiras? Hein? Responderam o quê? Por que são diferentes? Porque tem regiões, turma, que ela é mais industrializada, né? Ela se desenvolve economicamente, né, com mais facilidade. Portanto, ela atrai maior número de pessoas. Se a região tem mais indústrias, ela atrai mais pessoas para essa região, porque as pessoas vão em busca de trabalho. Vou já mostrar todas as respostas. Questão 6. Qual é a taxa de urbanização da região onde você vive? Olha lá no gráfico. Qual é a região que vocês vivem, gente? Região Nordeste. Qual é o número que tem lá na região Nordeste? Conferindo aí no gráfico. Conferiram? Fizeram a resposta? Então, lá na região Nordeste, nós temos 73%. Ela é maior ou menor do que a taxa de urbanização do Brasil? Qual é a taxa de urbanização do Brasil todo? É 85%. Então, ela é maior ou menor? Se a nossa é 70%, então ela é menor, né? Se a nossa é 73%, então a resposta seria menor. 7ª questão. Aí a gente vai, essa questão 7 já é na próxima página, tá, gente? A página de 195, ela só tem uma questão mesmo.
Qual é a relação entre a industrialização e a urbanização? Que relação tem entre a industrialização e a urbanização? Acabei de explicar agora há pouco, né, gente? Que a industrialização, ela atrai mais pessoas para a cidade, né? Para trabalhar nessas indústrias. Aí aumenta o número de pessoas, ok? Questão 8. Por que a cafeicultura? A questão 8 já é na página seguinte, é na página 195, estão todas enumeradas as respostas, tá? Por que a cafeicultura foi importante para o crescimento das indústrias, né? Porque a cafeicultura foi muito importante para as indústrias na região sudeste. Olha aí a nossa região sudeste. Porque a região sudeste, gente, ela tinha as condições necessárias, tá, para a cafeicultura e para o desenvolvimento da indústria também, tá? Questão 9. De que maneira a mecanização das atividades agrícolas contribuiu para a urbanização? A mecanização é quando as máquinas começaram a substituir a mão de obra. Então, de que maneira a mecanização das atividades agrícolas contribuiu para a urbanização, né? Como aumentou o número de máquinas, né, as pessoas do campo elas ficaram desempregadas. Então, elas foram para a cidade em busca de emprego, tá? 10ª questão. Você conhece alguém que migrou do campo para a cidade? Acredito que vocês devem conhecer, ou a família de vocês deve ter comentado alguém que elas já conheceram. Então, aí uma resposta pessoal, tá? E aí tá todas as respostas, gente, das páginas 192 até a 199. Vocês vão conferir aí todas as respostas, questão 1 e 2, a 3, a 4. Então, você está conferindo as respostas da questão 5, da questão 6, tá, turma? Que já foram todas comentadas, ok? A 7ª, a 8ª, a resposta da 9ª, que é sobre a mecanização, e a 10ª, tá? Que é uma resposta pessoal. Turma, no final dos capítulos, né, tem sempre o que você aprendeu nos capítulos, tá? Então, nós temos a correção da página 210 à página 213. Lá na página 210, tem a imagem da cidade de Salvador e o que é que está perguntando sobre essa imagem? É para você observar no livro de vocês a imagem, observar a legenda e responder as questões, ok? A primeira está perguntando por que Salvador foi fundada, né? Ela foi fundada para quê? Para ser a sede do governo português no Brasil, tá? Então, vocês conferem aí a resposta, tá bom? Lá na letra B, por que a cidade de Salvador foi construída na parte mais alta do morro? Por segurança, né, gente? Pois facilitava a defesa da cidade contra os ataques inimigos, ok? E a letra C, a cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil. Que cidade é a atual capital do nosso país? Nós já sabemos qual é a capital do nosso país, né, turma? Que é a cidade de Brasília. Questão de número 2, da página 211 aí de vocês. Qual é a diferença entre as cidades, né, que se originou de modo espontâneo para aquelas que se origem de forma planejada? Qual é a diferença, né? É que essas cidades, elas vão crescendo, né, ao longo dos anos, de pequenos povoados, as espontâneas. E a planejada não, já é feita por quem? Por arquitetos, é feita por engenheiros. Então, essa é a diferença. A espontânea, ela vai crescendo ao longo do tempo de pequenas vilas, né, e vai crescendo. E a planejada não, ela é feita por um arquiteto ou engenheiros, tá? Questão de número 3, olha aí a resposta da 3. A presença de alguns elementos favorece a instalação de indústrias. Quais são esses elementos? A energia, né, gente? O transporte, a comunicação. Olha aí, conferindo a resposta da questão 3, tá? 4. Por que a maior parte das indústrias se concentra em áreas urbanas? Porque a maioria dos elementos, gente, que atendem essas necessidades das indústrias estão lá nas áreas urbanas, tá? Que é a energia, é o transporte, né, das pessoas que vão trabalhar nessas indústrias, ok? Vamos ver a questão 5. Lá na questão 5 é para marcar o X na alternativa, tá lá no livrinho de vocês, na página 211. É para marcar a incorreta, né, gente? Atualmente, a maior parte dos brasileiros vive em cidades. É correto, não é isso, gente? Então, você não iria marcar porque é a correta. A região sudeste é a menos urbanizada do Brasil. Aí é a falsa, porque a região sudeste é a região mais industrializada. E a outra alternativa é a distribuição da população do território brasileiro é desigual, né?
Então é correta, é de forma desigual, como a gente viu, em cada região é urbanizada de forma diferente, a gente viu naquele gráfico. Reescreva corretamente a alternativa que você marcou. Então, a alternativa do meio que você marcou, você iria reescrever. E a resposta, a região sudeste é a mais urbanizada do Brasil. E a questão número 6, você iria explicar a relação entre a cafeicultura e a industrialização. Que relação é essa, né? A cafeicultura, ela ofereceu condições necessárias, gente, para que a industrialização acumulasse dinheiro, o mercado consumidor, a mão de obra também qualificada. Então, tudo a cafeicultura ofereceu. Questão 7ª, já na próxima página, né, a questão 7. O que é êxodo rural? A gente já sabe, né, turma? Já vimos na videoaula, é a saída, a migração do homem do campo para a cidade, é a saída do homem do campo para a cidade, tá? Então, qualquer ou saída ou migração, da forma que vocês colocaram, estão corretas, ok? Vamos para a questão 8. Na questão 8, você iria observar essa imagem, né? E responder, que relação há entre essa foto mostrada e o êxodo rural? Está mostrando aí, né, turma, que essas máquinas, a mecanização, substituiu, né, a atividade do homem do campo e ele ficou desempregado, surgiu aí o desemprego, ok? Vamos ver a questão, a resposta aí a mecanização dessas atividades do campo provocou desemprego, tá? E a 9, de que maneira o êxodo rural contribuiu para essa urbanização? O êxodo rural contribuiu para o aumento da população urbana no Brasil, tá? Vamos ver a questão 10, tá? Tem um mapa para vocês observarem e responder o que é que vocês estão vendo nesse mapa. O que mostra? Tá fácil, porque está mostrando lá no título do mapa, né? Mostra a distribuição da população urbana por unidade federativa. A letra B está perguntando também quais são as unidades federativas que tem mais pessoas vivendo em cidades, né? É São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Vocês podem ver isso onde, gente? Observando a legenda de acordo com as cores que estão no mapa, ok? E letra C, qual é a unidade federativa que tem menos pessoas vivendo nas cidades? Que é o Maranhão, ok, turma? E tá corrigido e até a próxima aula, tá? Obrigado pela presença de vocês aí do outro lado e até a próxima aula. Fique com Deus.